Aleluia. Muito bom, EBD. Quero agradecer a todos que vieram compartilhar da fé dos que irão se batizar, não é? Hoje quero parabenizar cada um que veio. Esse é um ato muito importante para nós, na nossa fé cristã. Essa confirmação pública, essa confissão pública de fé, que é o batismo nas águas. Eu profetizo sobre a vida de vocês que haverá a partir de hoje uma nova unção sobre vocês. Amém? Uma unção que puxará vocês para Deus de uma forma tremenda. Uma unção que vocês não serão mais os mesmos. Uma fome, uma sede por Deus, pelas Escrituras, pelo aprendizado, pelo crescimento espiritual. Eu declaro isso, que essas águas nós oramos e consagramos ao Senhor e declaramos o poder de Deus sobre elas. E somos gratos, amém? Por cada visitante, cada irmão, cada pessoa. Quero registrar a presença do pastor Elisa, Leica, os avós paternos, né? E a presença dos avós maternos, né? De Alice também. Somos gratos. Eu queria saber se, além deles, se tem alguém nos visitando pela primeira vez, levante sua mão. Queria que ficasse em pé para a igreja conhecer vocês. Visitantes de primeira vez. Glória a Deus. Vamos dizer para eles: sejam bem-vindos. Glória a Deus. Deus é bom. Então, vamos falar algumas coisas que estão no meu coração. Na última batismo eu falei muito sobre fé. Hoje eu quero tocar mais sobre o batismo. E se Deus permitir, vamos estar falando algo sobre oração. Se Deus permitir, não é? Então hoje é batismo nas águas. E a primeira coisa que podemos aprender, que poderemos aprender, é que batismo nas águas é uma ordenança do Senhor. Nós sabemos isso. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Hoje eu estou com a voz um pouco mais grave, né? É a voz do barítono e do baixo. Mateus 28, do 18 ao 20 diz... Os meninos vão colocar, para quem não trouxe a Bíblia, coloca aqui na tela. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, o versículo 20, o versículo final, ensinando-os a obedecer tudo, é tão importante quanto o batismo nas águas. Isso aqui, batismo nas águas, é um pontapé para coisas maiores de Deus para vocês. É uma consagração a Deus. Vocês estão publicamente confessando: nós estamos obedecendo às Escrituras e estamos nos consagrando a Deus, iremos obedecê-lo. Amém? Aqui diz, em Marcos 16, versículo 15, que também é uma ordenança, mas também nós precisamos entender que o batismo nas águas não salva. O batismo por si só não salva, mas é uma obediência daqueles que já são salvos, daqueles que já se decidiram em Cristo. Como eu falei e repito, é uma confissão pública de fé. É um afirmar. Diz aquilo, Marcos 16, versículo 15 e 16. E a minha mestra, minha professora Zuleika está aqui, meu pastor Eli está aqui. Se eu errar, depois vocês me corrigem nos bastidores. Ela ainda, para mim, ela foi minha professora em 96, gente, no Rema. Eu também sou professor no Rema, mas eu não me considero colega de trabalho dela, nem parceiro. A honra que eu tenho por ela, eu não tive a sorte de ter pastor Eli como meu professor do Rema, mas tive de ter tia Zuleika. Então não me considero colega, professor do Rema junto com ela. Ela, para mim, vai ser minha professora para o resto da vida, não é?
Então diz aqui, e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, diga comigo, aquele que crê. Então Jesus falou sobre o batismo de quem crê. Amém? Aquele que crê, porque é um ato de quem crê. O batismo é um ato de quem crê. Vocês estão comigo? Então aquele que crê e for batizado será salvo. Então nós podemos ler da seguinte forma: aquele que crê e for batizado porque creu, amém, será salvo. Então, todavia, continuando, quem não crê será condenado. Então Jesus disse que quem não crê será condenado. Ele não falou quem não for batizado nas águas será condenado, né? E como nós sempre falamos, o ladrão da cruz estaria em maus lençóis. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Jesus disse: olha, te digo hoje, estarás comigo. Eu aprendi que Deus liga. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Amém? Jesus não disse: rapaz, você se deu mal, não vai dar tempo de se batizar nas águas. Amém? Então, a Bíblia nos ensina a maneira certa de sermos salvos. Romanos, versículo 10. Vamos ler o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Vocês me acompanham? Olha o que diz. Romanos 10, do 9 ao 13. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Efésios 2:8 reitera isso. E o 9, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porquanto pela graça sois salvos. Amém? Por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar. Pela graça sois salvos, a graça salvadora. Mediante, por meio da fé. A fé creu na graça. A fé requer também ações correspondentes. Nós fazemos as coisas não para ser. Nós fazemos porque já somos. Estamos sendo batizados nas águas como uma confissão pública de fé, como uma obra de fé. Vocês estão comigo? Estamos sendo batizados porque cremos que somos salvos. Amém? Então, Atos 16, obrigado, tia. Atos 16, olha o que Jesus, o que Paulo, seguindo um dos discípulos, né, de Jesus, o que ele diz para o carcereiro. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhe: senhores, o carcereiro pergunta para ele: o que preciso fazer para ser salvo? O 31, ele diz: crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e tua casa. Basta crer no Senhor Jesus com o seu coração, confessar aquilo que está no seu coração, confessar com a boca. Agora, eu coloquei aqui o título: batismo no corpo, ou em Jesus, ou em Cristo, versus batismo nas águas. Amém? Então, o batismo no corpo é o batismo em Jesus, é o batismo que salva. Amém? É o batismo de salvação. E o batismo nas águas é um simbolismo de algo que aconteceu interiormente dentro de você. Um símbolo externo de algo que aconteceu internamente. Você foi batizado em Cristo, você entrou em Cristo, você está salvo. Vou explicar melhor isso. Amém? E por isso você agora diz: eu vou reafirmar, vou confirmar, vou reconfirmar a minha fé publicamente, que eu sou de Deus. Eu vou agora me batizar nas águas. Algo que aconteceu espiritualmente com você, agora vai
simbolicamente, você vai descer as águas em Cristo Jesus. Então, para isso eu preciso explicar o que significa batismo. Batismo, e pega bem isso, batismo é a palavra batisma. Batisma significa imergir, mergulhar, ou imergir, mergulhar, ou entrar por completo. Amém? Diga para o seu vizinho, você precisa entrar por completo. É por isso que devemos descer as águas por completo. E eu já quero chamar a sua atenção que um dia que se batizou, um dia que confessou, esse é 42, se for dar em mim. Um dia que se batizou, obrigado meu filho. Um dia eu tive que desenvolver minha fé hoje, que Cássia esqueceu minha sandália. Eu tenho umas 4, 5 sandálias, ela esqueceu. Não sei, né? Mas eu aprendi com o papai ali que devemos amar. Então, entrar por completo. Se você um dia se batizou nas águas, Deus está dando aquele carinho de pai que puxa a orelha, né? Olha o compromisso que você fez, descendo as águas de algo que você um dia se entregou por inteiro a Jesus Cristo. E aqui em 1 Coríntios 12, versículo 13, fala justamente sobre esse batismo em Cristo. Batismo no corpo de Jesus. Amém? Olha o que diz, 1 Coríntios 12, 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito. Amém? Então, um batismo espiritual no corpo, a fim de sermos um só corpo. Que corpo é esse? Diga, corpo de Jesus. Diga, corpo espiritual. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Entramos no corpo de Cristo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crer com o coração, você vai ser batizado, imergido, vai entrar por completo em Cristo, vai viver a vida com Ele, ou a vida dele em você. Um detalhe muito importante, que aqui se refere logicamente ao novo nascimento, a vida de Deus em nós. E uma coisa muito importante, nós como igreja somos membros do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça do corpo. O corpo de Cristo, diga comigo, o corpo de Cristo, a igreja já está predestinada para a salvação. Amém? Eu não estou predestinado, nem você individualmente, mas Ele nos predestinou. Quer ser salvo? Entre por completo no corpo. Se arrependa dos seus pecados. Diga sim a Jesus Cristo. O corpo dele, ele nos predestinou. Então, predestinação, há uma predestinação bíblica, mas sempre vai estar no plural. Não no singular. Ele nos elegeu nele, nos predestinou nele. Uma livre escolha de dizer, eu preciso ser salvo, então eu entro, eu me batizo, eu mergulho por completo em Cristo. Amém? Por isso, agora, de algo que aconteceu espiritualmente, eu vou mergulhar por completo nas águas, para a remissão dos meus pecados, como uma confissão pública de fé de algo que aconteceu interiormente e que vai acontecer exteriormente. Olha Efésios 4, gente. Nossa, isso aqui é tremendo. Efésios 4, versículo 4 e 5. Você está aprendendo? Eu estou aprendendo. Isso está me conduzindo para um compromisso maior com Deus, da minha vida como pastor, de dar um bom testemunho como esposo, como pai de 2 filhos, como uma igreja que precisa de referência. A Bíblia está aqui me chamando a atenção de algo que eu fiz há muitos anos atrás. Olha o que diz, há um só corpo. Diga, há um só Espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor. Diga comigo, uma só fé e um só batismo. E agora? Não tem um batismo nas águas, batismo no Espírito Santo.
nós falamos em línguas, batemos com o Espírito Santo, nós mergulhamos no Espírito, nos enchemos. Eu não sei se a gente mergulha ou ele que mergulha em nós. Mas o contexto aqui é justamente salvação. Amém? Se você for buscar do versículo 1, no capítulo 3, o capítulo seguinte vai falar de salvação. Então, podemos ler da seguinte forma: há um só corpo, corpo de Cristo. Isso, deixando claro, independe de ser igreja católica, Verbo da Vida, evangélica, Assembleia de Deus Universal. Deus vem buscar o seu povo, não vem buscar placa de igreja. Quando eu me refiro a corpo de Cristo, eu não estou me referindo à igreja denominação. Amém? Denominação. Então, há um só corpo. Amém? Um só Espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual fui chamados em uma só. Há um só Senhor. Há uma só fé que salva. Há um só Senhor. Não foi dado dentre os homens nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Há um só Senhor que salva. Um só batismo que salva. Amém? Qual o batismo? O batismo em Jesus, ou no corpo de Jesus, que já foi predestinado para a salvação. Eu vou dizer para você: fica nele, não saia fora. Você está dentro da proteção, está em Cristo, você está debaixo da sombra do Altíssimo. Porque aquele que habita na sombra do Altíssimo, do Todo-Poderoso, descansará. Amém? E um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Então, se só há um batismo que salva, qual a importância do batismo nas águas? Se fosse fazer um questionário, todo mundo ia responder, né? A importância do batismo nas águas é justamente porque eu já sou salvo. Eu estou tendo uma confissão pública de fé. Eu estou fazendo uma confissão pública de fé. Porque a partir desse momento, se havia ainda alguma dúvida, ou se há alguma dúvida, eu vou desistir de duvidar. Eu vou duvidar das minhas dúvidas e vou mergulhar por completo. Eu vou confirmar que eu já estou em Cristo e é isso que eu quero para a minha vida. Seguir os caminhos de Cristo. E o batismo das águas serve para isso. Uma confirmação pública daquilo que aconteceu dentro do seu coraçãozinho. Da mudança que você fez. Você chegou até aqui. E você agora quer continuar assiduamente. Com fidelidade, com lealdade, com mais fé, com mais certeza. Porque você entende que não há outro caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então poderemos dizer que o batismo nas águas é tão importante quanto o batismo de salvação. Porque é um ritual de fé. Um simbolismo. Amém? De fé. Olha aqui Romanos 6:2. Vamos reiterar isso. Versículo 2, 3 de Romanos e 4 também. De alguma forma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo, batismo no corpo, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte. Então, o batismo das águas é uma simbologia de que Jesus desceu à sepultura e ressuscitou ao terceiro dia. E você vai descer as águas por completo e vai estar confirmando: ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, eu pertenço ao Espírito dele. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade de vida. Então, diga comigo: batismo nas águas demonstra a nossa identificação na morte e ressurreição de Cristo. Então é muito sério, gente. Tanto quanto a Santa Ceia do Senhor é muito sério. É muito mais do que um pão e um cálice, é o sangue de Cristo. É você se identificar com Ele. Colossenses 2:11, e a Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus, não há controvérsia, é só você observar os contextos, fazer a exegese dos textos, traçar toda a parte hermenêutica, e você vai ver que não há contradição. Olha Colossenses 2:11 e 12. Nele, em Jesus,
também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, houve uma identificação nossa. Ele morreu, a morte dele foi substitutiva. Ele morreu em nosso lugar, para vivermos a sua vida. Amém? Para vivermos a sua vida, para que andássemos em novidade de vida. Então, houve uma identificação nossa com ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, fazendo uma referência a Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele morreu, ele desceu à sepultura, e nós fomos identificados com ele, porque ele se identificou conosco. Ele morreu a nossa morte, para que hoje vivêssemos a vida dele, em novidade de vida. Pega isso, por completo. Gálatas 3, eu acho que eu vou encerrar com isso, com essa passagem, possivelmente. Gálatas 3, 26, 27 e depois o 29. Porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, obrigado minha filha, de Cristo vos revestistes. Amém? Já fomos batizados nele, agora vamos estar confessando isso no batismo nas águas simbolicamente. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. E é por isso, dentro desse contexto, que nós não batizamos bebês, porque o bebê, ele não tem essa consciência de pecado. Eles são puros, deles é o reino de Deus. Amém? Então eu quero, o tema da nossa EBD esse mês de julho é oração, né? Oração, a importância da oração, algo desse tipo. Você que tem oração. Eu confesso que eu esqueci, se é o poder da oração. Tá bom, obrigado, meu filho. Então, oração é comunhão. E eu quero chamar a sua atenção, mais uma vez, você que foi batizado, você que é salvo em Cristo Jesus, isso não é presunção, isso é fé. A Bíblia nos dá certeza de salvação. Deus não ama para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele enviou o seu filho, você creu e você mudou de vida. Para que você, ao assistir o batismo, entenda que você é de Cristo também. Que um dia você fez isso. Que um dia você disse sim. Que você um dia reafirmou, confirmou, reconfirmou publicamente, com uma confissão de que só Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, de que você precisa hoje entender que você tem um comprometimento com Deus e que existe um poder na oração. Oração é relacionamento. Relação é comunhão. Comunhão é comungar das mesmas coisas. Gostar do que outrem ou alguém gosta. Então, ter comunhão com Deus é valorizar, é preservar as ideias divinas, a filosofia do reino de Deus. E tem algo maravilhoso chamado amor. Deus é amor. Então, eu quero chamar a sua atenção para a importância da comunhão na oração. Se nós não amarmos, a nossa oração não está fazendo efeito, porque você não está tendo a comunhão necessária com Deus, porque Deus é amor. Nós falamos muito, e uma preocupação minha, eu vejo muita gente superfaturando o jejum, né? O jejum para buscar o poder, o jejum para ter uma dimensão maior. Mas se nós não andarmos em amor, irmãos, esse jejum de alimento é só uma dieta. Se não deixarmos Cristo viver em nós. E vimos lá em Isaías, outro dia eu li Isaías 58, dever de casa do 5
ao 11, que ele fala, não é este o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é que pare de falar mal dos outros. O jejum que eu quero é que ajude os necessitados. Porque ele estava falando aqui para um povo que guardava o sábado e colocava o dia do sábado como algo tão sagrado e humilhava as pessoas, maltratava as pessoas. E Jesus disse, na antiga aliança, Deus disse, não é esse o jejum que eu quero. Vocês, na verdade, estão desprezando o sábado quando desprezam as pessoas, desvalorizando esse dia. Então, às vezes nós estamos tão focados em rituais, em coisas, esquecemos do valor do que é ser humano. Eu vou dizer, precisamos mudar para ontem. Como pastor, eu quero chamar a sua atenção, como pai espiritual, como pastor desse rebanho, da importância de valorizarmos mais as pessoas, de sermos mais tolerantes. Ser tolerante não é aceitar o erro, mas é dar tempo e ter paciência de corrigir o erro, de ajudar alguém a se levantar. Vocês estão comigo? Então, eu lhes chamo da importância de ser humano. Nós perdemos isso. Eu nunca esqueço de Pipoca. Pipoca é o cachorro de minha sogra. E ele, quando via uma sandália lá, ele tinha essa mania de morder as sandálias e pegar e fugir. Então, minha sogra e o marido dela, o padrasto de Cássia, não tinha sossego. Tem que botar sandálias no lugares altos. Pipoca é serelepe, né? Aquele cachorro. Só que comigo é diferente. Ele me ama muito. Chega, me lambe. Eu levo estratégia, levo comida. Quem ama agrada, amém? Aí eu levo comida, levo biscoitinho e tal. Teve dias que minha sogra teve que me ligar. Binho, já tem 2 dias que ele não come, vem aqui. Aí quando eu chegava, ele já pegava logo o biscoito para me mostrar e começava a comer. Né? Só para você ver o nosso vínculo. Mas teve um certo dia que ele pegou minha sandália. Ele se deu mal. Porque ele ficou assim, ó. Porque eu peguei, solta ele. Aí eu aqui por trás, peguei aqui assim, puxei. Solte. O olho dele ficou assim, que nem japonês. Assim. Aí ele largou. No outro dia eu cheguei, aí largou. Certo. Daqui a pouco, sabe o que ele fez? Veio atrás de mim, começou a me lamber. Ai, meu Deus, quantos seres humanos fariam isso comigo? Na hora eu me emocionei, gente. Ele começou a me lamber. Também ele aprendeu. Eu deixava a sandália lá. Quando ele olhava que era minha, não pegava. Pegava dos outros, mas a minha ele não pegava. E às vezes ele pegava o pano de prato e fugia. Aí minha sogra, pipoca! Aí eu chegava, largue, solto. Aí ele, que ele lembrava de que o tio dele deu uma puxada. Mas o interessante é que Pipoca me perdoou. Ele me beija, me cheira, me lambe. Ele não levou isso em conta. Porque ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Vocês estão comigo? Que pelo menos essa história de Pipoca lhe inspire. Não é? A ser mais humano. Ou talvez ser mais cachorro, não sei. Parece que tem cachorro que é mais humano. Não é? Eles são fofinhos demais. Eu não vou ousar criar cachorro. Porque já sabe, né? Eu vou me apegar. Porque eles são fiéis demais. Não é? Eu vou criar gato que é mais sem vergonha. Só se interessa pela comida e se esconde. O dia todo. E mata os ratos, que eu detesto o rato. Mas cachorro não, por conta disso, que eu me apego demais. E todos os cachorros me amam. Se você tiver um cachorro, chegará e você vai ver. Mas, gente, eu quero chamar sua atenção. Em vez de jejuar de alimento, jejue do seu ego. Do seu ego humano. Jesus só não... Às vezes nós falamos muito sobre o inferno, né? Jesus veio nos salvar do inferno. Jesus veio salvar você de você mesmo. Da sua natureza carnal.
Como o próprio João Batista disse, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou Paulo disse, João Batista disse, importa que eu diminua e ele cresça. Não é? Então, que possamos decidir hoje. E para você que tem Cristo, amar é uma decisão. É um caminho, não é um sentimento. Quando você decide obedecer a essa lei da nova aliança, eu decido perdoar, mesmo que você tenha vontade de pegar um cabo de vassoura e jogar na cabeça de alguém, e você diz, eu vou perdoar. Amém? Por quê? Eu tenho ensinado isso aqui, o perdão é unilateral. Para a mulher que, vamos ser bem sinceros para terminar, para deixar bem claro, para a mulher que apanha do marido, ela tem que perdoar, gente. Mas perdoar não é voltar para ele. Perdoar e não carregar lixo. O lixo chamado mágoa. É unilateral. Se ele mudou ou não quero saber. A minha vida é de Cristo e eu não tenho mágoa dele. Lanço a vida dele em suas mãos. Eu quero viver. E eu vou dizer, eu tenho uns quilinhos a mais, e andar com um quilo a mais é complicado. É peso. Amém? É peso. Imagine o peso emocional da mágoa, né, pai? Meu Deus, como alguém... Você dorme e acorda com a pessoa que lhe ofendeu. Ela vai deitar com você. Pode estar 300 quilômetros de distância, vai deitar com você. Olha, Deus está falando. Que EBD maravilhoso. Então, o perdão é unilateral. Quando alguém diz, você tem que perdoar, eu explico logo. Porque as pessoas pensam que perdoar é aceitar o erro. Não. É unilateral. O perdão é seu. Limpe o seu coração. Não deixe mágoa. Não deixe nada. Amém? Ame as pessoas. Faça como Pipoca. Eu acho que eu devia ter trazido a foto do Pipoca para ser sempre lembrado. Ele é fofinho demais. Mas nós precisamos perdoar. Independente de amar os nossos inimigos. Independente de. Amém? Foi assim que Jesus ensinou. E eu quero incentivar a você que já desceu as águas e a vocês que irão descer as águas. Da importância dessa confissão, dessa entrega, da obediência dessas instruções. De que vocês agora estão em Cristo. E que nós devemos e podemos amar e perdoar. Amém? Glória a Deus. Então, depois minha esposa vem para orar, né? Para terminar os trabalhos, como os irmãos da Assembleia de Deus dizem, né? Para terminar os trabalhos e o culto também. Glória a Deus. Nós vamos estar agora conduzindo os irmãos, as irmãs. Estou feliz quando eu vejo assim os adolescentes, as crianças cientes do que estão fazendo, não é? Muito bom, muito bom. Quantos adolescentes hoje estão se perdendo por crise até de identidade? A nossa identidade está em Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E todas as vezes que nós ficamos distantes de Deus, Jesus é o caminho, é a nossa religião, né? Religar, é aquele que nos liga a Deus. Saímos do caminho, é como alguém que tem problema na visão. Vai ficando turvo, não está chegando direito. E perde a sua identidade de filho de Deus, criatura de Deus, criado por Deus. E quando perdemos a referência, nós não sabemos quem somos. Aí Cristo veio para dizer, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é imagem e semelhança de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração geral. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos por essa importância.